Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estamos de volta com a nossa segunda aula. Vamos pegar o nosso livrinho de história e abrir na página 77. O Renascimento Científico. O Renascimento não só transformou o campo artístico, como científico. Os estudos humanistas abriram caminho para novas invenções e descobertas, como por exemplo a anatomia. A anatomia é o estudo mais aprofundado do corpo humano. Foi possível compreender melhor o funcionamento dos órgãos e os efeitos, bem como as causas das doenças. É importante ressaltar que nesta época a Igreja proibia o uso dos corpos dos cadáveres para a pesquisa científica, o que teoricamente impedia o avanço da medicina. Mas com o Renascimento, o movimento humanista, a medicina, a astronomia, a matemática avançaram bastante. Há de se contextualizar que nesse período a prensa tinha sido inventada, o que permitiu que os livros se tornassem acessíveis a muito mais pessoas. As grandes navegações estavam acontecendo. Nicolau Copérnico cria a teoria do heliocentrismo. E sobre isso, vou estar deixando a atividade agora aí abaixo para que vocês façam a pesquisa e respondam. Seguiremos para as páginas seguintes, 78 e 79. A arte renascentista. A arte renascentista foi um avanço artístico tanto na pintura, na arquitetura, como na escultura. Os seus artistas uniam talentos, inovações, aliada ao conhecimento da física, matemática, geometria, anatomia, engenharia e filosofia. Escultura. Inspirada nos modelos da antiguidade clássica, apresentava traços precisos, geralmente feitos em pedras de mármore. Donatello e Michelangelo inovaram nas técnicas. Michelangelo, além de pintor, era escultor e autor dessa obra que você vê aí ao lado. A obra Davi foi esculpida por volta de 1504 e é considerada uma das mais belas obras de arte da época do Renascimento. Mede 5,17 metros e retrata o herói bíblico. Ela se encontra hoje em Florença, na Itália. A música e a literatura. Na música, com o aperfeiçoamento dos instrumentos que eles conseguiram fazer na época, se produziu uma maior variedade sonora e instrumentos antes não permitidos pela igreja foram usados nas produções musicais. Essa música que você ouve agora ao fundo, ela era um tipo de música da época do Renascimento permitida pela igreja. Agora vamos colocar uma música que não era permitida pela igreja. Solta o som. Na literatura, a poesia lírica e a epopeia foram retomadas e renovadas, destacando-se escritores como Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. O escritor de maior destaque desse período foi Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Página 80. A pintura. Na pintura, Giotto, ao contrário das pinturas medievais, representava os personagens e objetos de maneiras mais naturais e realistas, com noções de espaço e profundidade. Depois de Giotto, vários pintores como Rafael e Michelangelo aprimoraram sua técnica.
a técnica de perspectiva. Era uma técnica que tinha como base a matemática e a geometria, usada para que os objetos das cenas retratadas nas pinturas parecessem estar em profundidade diferentes. Seguimos para as páginas 80 e 81. Nessas duas páginas, vocês vão fazer a leitura desse texto, observar e comparar as artes feitas na época medieval, na época do Renascimento e responder à atividade da página 81, letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos prosseguir para as páginas 82 e 83. Cotidiano nas cidades italianas. Nesse período, havia um desenvolvimento econômico que se refletia na vida das pessoas. Muita gente saía do campo para vender seus produtos na cidade, expandindo assim a atividade urbana. As cidades tinham muitas praças. Desde aquela época, as cidades tinham bastante praças para eventos, espetáculos. Existiam muitos mercados, igrejas. As pessoas mais ricas costumavam ir nas suas folgas para a sua propriedade no campo descansar. A educação nas cidades italianas. Em algumas cidades italianas havia escolas, mas apenas os ricos frequentavam. Nela os alunos estudavam e praticavam alguns esportes como natação, hipismo, literatura clássica, matemática, política, as boas maneiras, como modo de falar, ouvir, comer, se vestir, se portar em locais públicos. Você pode perceber nesse trecho do livro de etiqueta algumas dicas de como as pessoas deveriam se comportar nessa época. Página 83. As atividades de lazer. Havia muitas festas e diversões nas ruas das cidades italianas. Carnavais, procissões e espetáculos esportivos, como corrida de cavalos e lutas, aconteciam em diferentes épocas do ano. Durante esses eventos, as pessoas usavam seus trajes mais bonitos e enfeitavam as ruas, as casas com tecidos coloridos, bandeiras e flores. As festas eram muito agitadas, como vocês podem ver nessas imagens aí, aglomeração de pessoas nas ruas. As cidades de Veneza e Florença. Florença era uma das maiores cidades da região naquela época, com cerca de 60 mil pessoas e cercada por muralhas. Possuía portões e sentinelas que controlavam a entrada e saída de pessoas, bem como as mercadorias vindas de várias regiões do mundo. Assim como Florença, Veneza era uma cidade agitada. Por conta dos seus canais, era comum que o transporte de pessoas fosse feito em pequenas embarcações chamadas de gôndolas, como é possível notar nessa imagem ao lado. Bem, pessoal, já estamos encerrando nossa videoaula. Ficaremos agora com as dicas do professor e nossa atividade proposta por ele. A dica de hoje vai ao filme O Código da Vinci, que é uma ficção de uma conspiração sobre as obras do artista renascentista Leonardo da Vinci. Bons estudos e até a próxima aula.